Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha nós mais uma vez com um texto para ministrarmos a palavra do Senhor nesse pão na mesa, palavra do Senhor em vídeo, pão na mesa, estudo bíblico revelado. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Coincidentemente, o capítulo 21 também, porém de Mateus. Já gravamos um texto, João 21, agora Mateus 21. Mateus também chamado Levi, o homem da alfândega, o homem da prefeitura. Era um judeu que trabalhava para Roma, prestava serviço aos cofres públicos de Roma, tirando da sua nação, tirando dos seus compatriotas para encher os cofres públicos de Roma, através de altos impostos. Provavelmente Mateus não era bem quisto pela sociedade, mas Jesus não vê como o povo vê, pois ele conhece o meu, o seu, o nosso interior. E quando ele escolhe, está escolhido. Quando ele vocaciona, está vocacionado. Como ele diz em João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diz assim um texto, João capítulo 21, Mateus, capítulo 21, versículo 18, diz assim, a epígrafe diz a figueira seca. E de manhã, versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Lembrando que Jesus já havia passado a noite, provavelmente na casa de Lázaro. Ele estava saindo de Betânia, uma aldeia que ficava a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Amém. Esse texto que nós acabamos de fazer uso, menção, é um texto muito simbólico. É um texto muito rico que nos desperta muitas revelações, muitas profecias e simbolismos, como toda a Bíblia. Porém, dentro da linguagem bíblica, nós vemos que Jesus aqui estava mostrando aos discípulos o poder da fé. Não à toa que o versículo 21 e 22, ele fala de fé e de oração. E precisamos crer, precisamos acreditar e orar. Mas eu não quero falar sobre fé nem oração agora. Quero falar sobre a figueira, ou melhor, o choro da figueira. A figueira é uma árvore muito rica, muito famosa dentro do território da nação, do costume e dentro da tradição judaica. O povo Israel, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita está sempre com a figueira na sua história como um símbolo. O próprio Jesus vai dizer, olhai para a figueira e para todas as árvores. Primeiro ele aponta para a figueira, representando Israel como um relógio, como a bússola de Deus na terra, e Jerusalém, o centro do mundo. A figueira, ela aparece a primeira vez na Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Claro que Deus formou ela juntamente com todas as outras árvores, mas ela ganha um destaque após o homem pecar,
após o homem desobedecer, quebrar um princípio da lei de Deus, a obediência, pois a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. Quem teme obedece. Quando o homem desobedece, ele come do fruto que não era permitido, um fruto que não sabemos. A Bíblia só diz que era o fruto do conhecimento, o fruto da ciência. Ele é aberto os olhos, ele vem o entendimento das coisas certas, das coisas erradas, do bom e do ruim, do bem e do mal. E o homem, quando ouve a voz do Senhor ressoar no jardim, o homem teme. Pela primeira vez, o homem passa a ter temor e ele foge da presença do Pai, do seu Criador, e foge para o meio das árvores. E entre as árvores ele colhe, arranca folhas de figueiras e faz avental para si e para sua esposa, pois estava nu. Até o momento ele não sabia. Após comer o fruto, ele abre o entendimento e ele passa a perceber que estava nu. Que o Senhor lhe questiona: quem lhe disse que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então a figueira nos é mostrada na Bíblia desde o princípio. O próprio profeta Amós, ele era boieiro, ele guiava os bois e também era cultivador de figos, de sicômoros, uma espécie de figo menor. O próprio Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, quando ele ouve, Zaqueu, assim como Mateus, ele era publicano. Zaqueu, porém, era chefe de publicano, tinha um cargo acima do de Mateus. Ele não ficava na alfândega cobrando imposto. Ele era aquele que fazia a soma, era o administrador, era tipo um diretor. Ele era chefe dos publicanos em Jericó. E quando ele ouve falar que Jesus ia passando, ele corre, porque era de pequena estatura e havia muita gente. E o que ele faz? Sobe numa figueira. Ele queria ver quem era. Mas, para sua surpresa, Jesus para embaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que vemos aqui no texto é Jesus que provavelmente, quando ele purificou o templo, deu chicotadas, virou mesas de cambistas. Já havia cambistas naquele tempo. O cambista, ele vende tudo abaixo do valor, porque ele quer ter lucro, ele quer ter vantagem. E Jesus então não fica em Jerusalém. Ele sabe que há uma revolta, que há um tumulto. Então ele se refugia. João vai dizer que ele vai para Betânia. E quando está regressando, retornando, voltando a Jerusalém, ele sentiu fome. O texto diz: e teve fome. Jesus era um homem como eu, como você. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 2, 5 em diante, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Então, os atributos do ser humano, como fome, sono, cansaço, ele também tinha. Ele tinha um corpo como o nosso, porém sem pecado. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando tem fome, ele olha e vê, avistando uma figueira perto do caminho. Jesus se aproxima dela. Um grande perigo é quando Jesus se aproxima do homem. Nem sempre Jesus se aproxima para abençoar, mas ele se aproxima para observar, para ver os frutos. A figueira não tinha. E todos que conhecem um pouco de botânica sabem que para a figueira estar cheia de folhas é porque há frutos. Mas essa figueira estava de aparência. Ela aparentava, mas ela não tinha. Ela era uma figueira legítima, mas ela não tinha um fruto. Ela tinha folha, ela tinha cobertura, ela tinha a aparência de ter fruto. Mas quando Jesus se aproxima, só tinha folha. E quem se alimenta de folha são as largatas. Jesus se alimenta de frutas. Jesus, ele quer o meu e os seus frutos. A
traça, ela quer o pano, o tecido. A oxidação, a ferrugem, ela quer o ouro, ela quer a prata, ela quer o bronze, ela quer o dinheiro. Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e os ladrões arrombam e roubam, né? Minam e roubam. Mas aqui não é traça, aqui é largata que come folha. Nós comemos o fruto. Ninguém se alimenta de folha. Jesus, muito menos, ele se aproximou para ver frutos, mas só tinha folhas. De longe, aparência, de perto, sequidão, infrutífero, sem resultado, sem boas obras. Mas de longe, o vestido está falando mais alto, o paletó, o sapato está brilhando, o cabelo está arrumado, está perfumado, a bolsa, a Bíblia grande, a eloquência, o conhecimento vernacular, o grego, o hebraico, o latindo até alguns. Mas quando se aproxima, não há nada. A essência é zero. Não podemos viver de aparência, temos que viver de verdade, de justiça, de essência, de boas obras. A Bíblia diz: pelas fruto conhecereis, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Que azar essa figueira. Não foi uma pessoa qualquer que se aproximou, foi Jesus. Jesus sempre se aproxima para abençoar. Todo mundo que ele se aproximou, ele fez milagre, mas essa figueira ele amaldiçoou. Todo mundo que ele se aproximou foi para abrir os olhos, foi para curar de lepra, foi para ressuscitar, foi para dar água viva como a mulher no poço de Jacó. Mas na figueira à beira do caminho, ele só encontra folhas. O que Jesus encontraria em você ou em mim se ele se aproximasse hoje? Aparência? Verdade? Essência? Ou mentira e engano? Os fariseus viviam de aparência. Faziam longas orações para serem vistos pelos homens. Mas o seu interior, Jesus disse que era como ossos de mortos, era como um sepulcro caiado. Por fora, bonito, ornamentado, mas por dentro tem ossos de cadáver, esqueleto, putrefação, fedor, carne podre, carne morta. O que há na minha e na sua essência? Há frutos ou apenas folhas? Judas estava próximo de Jesus. Judas pregava, Judas evangelizou. Judas fez a obra, mas o seu interior só era folha. E ele só queria receber. Não à toa que ele metia a mão na bolsa e foi vender o Senhor por 30 moedas. Quais são os seus frutos? Quais são os meus frutos? A figueira ainda chora, porque Jesus chegou nela e ela não tinha o que dar. É como aquele homem que bateu na porta. Meu amigo, abre-no. Não posso, já estou deitado, eu e os meus filhos. É porque chegou alguém na minha casa e eu não tenho o que pôr diante, eu não tenho o que dar. Chegou uma visita inesperada, ele não tinha o que dar. Aquele homem não tinha o que oferecer. O visitante não levou. Nem sempre Jesus leva. Às vezes ele quer receber de mim, de você, um fruto de adoração, um fruto de amor, um fruto de paciência, um fruto de boas obras, mas ele só tem encontrado folhas. Missionária de folha, missionário de folha, obreiro de folha, diáconos de folha, presbíteros de folha, pastores de folha. Aparência, mas essência não há. Muitos cantores e cantoras que só são apenas folhas. Será se Jesus encontraria frutos em mim hoje e em ti? A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos nomeei para que vares e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça. Eu vos nomeei. Eu vos nomeei para que vares, olha a chuva, e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Se ele nos nomeou, se ele nos alistou para a guerra, se ele nos vocacionou, ele espera fruto do que nós temos apresentado. Folha e folha seca. Uma das minhas vertentes é folha seca, outra é árvore infrutífera. São pessoas que não dão fruto, só criticam, falam mal, inventam, diz que teve sonho, que teve visão, para denegrir a imagem do outro. E muitos, folha seca também, acreditam no que ouve, porque não vê, não ora, não tem intimidade. Quando Jesus se aproxima, só tem folha. Cuidado, porque a figueira ainda chora. Shalom.